CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG na indústria de bens de consumo. Eu converso com Patrícia Macedo, ela é diretora de marketing da Kimberly-Clark, uma multinacional americana de produtos de higiene pessoal, dona de marcas como Huggies, Kleenex, Neve e Scott. Patrícia, que prazer recebê-la aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Rosana. Boa tarde. O prazer é todo meu. Patrícia, existe um consenso no mercado de que se tornar mais sustentável, diminuir a sua pegada ambiental com algumas medidas que compensem os danos provocados, faz muito bem para a imagem da empresa, engaja os colaboradores e também ajuda a diminuir custos. Mas até que ponto, na sua avaliação, a sustentabilidade representa hoje investimento aqui no país, nesse momento em que a gente enfrenta sucessivos ciclos econômicos, né, de crise e também um país que foi duramente atingido pela pandemia? Hoje eu entendo, não só eu, mas a Kimberly-Clark, que é a empresa também que eu represento aqui, entendemos que a lógica de risco e retorno tem mudado na dinâmica das empresas hoje em dia, né? E isso a gente incorporou dentro da nossa estratégia, não só aqui no Brasil, mas globalmente. A gente tem uma agenda que foi estabelecida em 2020 para os próximos 10 anos, onde a gente se compromete, né, a mudar a vida de 1 bilhão de pessoas e efetivamente mudar a concepção dos nossos produtos aí com 50% menos plástico virgem. Para a gente um pilar extremamente importante da nossa estratégia corporativa, e diria não só do nascimento dos nossos produtos, mas dos nossos processos, porque a gente, por missão, oferece aquilo que é essencial para uma vida melhor. Então, se eu tenho isso como propósito e missão de empresa, a gente entende que sustentabilidade, dentro dessa concepção, dessa nova concepção, é o conjunto de práticas que vão se associar a esse propósito. Então, nessa dinâmica que a gente tem trabalhado. Qual foi a mola propulsora dessa tomada de decisão, dessa nova visão da empresa? O consumidor impactou muito por essa escolha? Com certeza, né? A gente tem um olhar bastante empático com o consumidor em tudo que a gente faz, e vale lembrar que isso é uma jornada, né? Uma jornada conjunta de consciência, de diálogo com o nosso consumidor, com o nosso shopper. Não é um papel só da indústria, né? É um papel, acho que, de coletividade, de convite a todos nós para que a gente consiga fazer essa agenda tomar uma nova proporção. Então, a gente está nessa expansão de consciência coletiva, eu diria, né? Hoje, mais de 40% dos nossos consumidores já nos apresentam aí um apetite, falando que eles preferem produtos mais sustentáveis. A gente acabou de ver uma pesquisa enorme da McKinsey que já coloca isso. O 85% dos consumidores já têm consciência de que sustentabilidade é algo importante na escolha de um produto. Então, a resposta é sim. Acho que nós, como consumidores, estamos aí nessa tomada de consciência, nessa expansão de consciência, o que é maravilhoso. Agora, não existe uma distância entre o que o consumidor diz e efetivamente a compra dele? Ou seja, os critérios ESG já estão ali naquela equação na hora de fazer a soma e puxar o traço do consumidor? Olha, Rosana, a sua percepção é bastante legítima. É uma jornada, né? Eu acho que você consegue ter uma mola propulsora um pouco mais concreta, onde você consegue conectar as práticas sociais com ambientais. Então, aí isso impacta, de alguma forma, a rotina em outra proporção dos consumidores. Então, a partir do momento que eu, como indústria, lanço um produto que tem 75% menos de plástico, como é um refil, por exemplo, da nossa linha banho, isso aumenta a consciência do consumidor de que ele pode ter o mesmo produto com menos plástico, né? Ao mesmo tempo, ele vira para mim e fala: eu quero um produto mais puro, então eu lanço um produto puro e natural, como a gente tem em fraldas, como a gente tem no papel higiênico Neve, que tem zero parabeno, zero fragrância. E, de outra forma, também trabalho os meus processos de uma forma que a gente consiga
criar legitimidade também na nossa fala, né? Então, Uhum. eu acho que esses exemplos vão criando um movimento de concretude, né? Naquilo que a gente consegue observar e ver que dá para fazer, né? Então, a gente começa reciclando lixo em casa e depois a gente vê a indústria fazendo o movimento e está todo mundo nessa jornada e nessa expansão de consciência. Uma gigante do setor como Kimberly-Clark. Hoje está muito com uma plataforma de sustentabilidade muito robusta e já há muito tempo. Vocês têm pesquisas, levantamentos que mostram o impacto da agenda ESG na performance, no lucro? Olha, hoje eu não consigo dividir exatamente, os números com você, tá, por uma questão de confidencialidade, mas o que eu posso te dizer é que hoje 100% hoje das nossas fábricas têm um processo onde o aterro é zero, tá. A gente tem 100% dos nossos resíduos, tem destino real, né, e um compromisso, por exemplo, firmado e realizado antes da meta. A gente tinha uma meta até 2022 e a gente cumpriu isso 2 anos antes. Então, esse é um primeiro exemplo. Outra coisa que a gente já começa a inserir dentro da nossa rotina é os nossos produtos com menos plástico. Dei o exemplo aqui de refil, por exemplo, da nossa linha Bubble na marca Huggies. A gente tem dentro da meta de carbono uma parceria da nossa frota executiva com a Movida, né, onde a gente efetivamente faz com que os nossos parceiros também economizem aí carbono e Uhum, contribuam para que a gente tenha uma meta mais sustentável de carbono também. A uhum. gente tem os plásticos biodegradável nas nossas versões puro e natural. Eu já falei aqui de zero aterro, resíduos em 100% das fábricas. A gente tem 22% das nossas embalagens recicladas. A gente tem um produto que eu estava te falando da conexão do social com o ambiental, Uhum, associado à BPEC, um projeto que chama Demão para o Futuro, tá? uhum, Que é associado aos catadores de produtos reciclados, né? Num projeto aí de economia circular, onde a gente recicla 22% das nossas embalagens. Então, assim, são alguns números dessa jornada e que a gente consegue inserir aí na nossa rotina e no nosso negócio. É como eu comecei, né? A gente começa a rever a nossa lógica de risco e retorno e nas nossas práticas diárias. Tem uma colega de profissão que diz que sustentabilidade não se trata de uma corrida, se trata de uma maratona, que é preciso que as empresas e o mercado de capitais acelerem seus processos, sobretudo aqui no Brasil, que a gente ainda não tem um mercado amadurecido. No seu caso, né, você é do marketing de uma gigante do setor que está inserida nas maiores cadeias globais. Você sente esse descompasso em relação às outras empresas? Eu acho que a percepção, dessa tua amiga é muito verdadeira e a gente, mais uma vez, né, eu diria que a gente também está nessa maratona, né, ganhando um pouco de fôlego a cada dia que passa. Eu acho que tem aprendizados dentro disso. A nossa preocupação tem sido muito como é que a gente pode, repensar, né, os nossos processos e também nossa criação de produtos. Então, desde a concepção de um produto, por que que ele não nasce sustentável? É uma outra lógica, né? Uhum. Você estabelece desde o nascimento desse produto, um produto com materiais, com princípios, com, a gente chama de claim, né? Com mensagens, né? Que possam ser muito mais sustentáveis, né? Então, é uma provocação desde o nascimento do produto. E isso acompanha os nossos processos. Então, uma vez que essa consciência gera aí essa mola de tração, a gente consegue ter uma outra dinâmica. Então, a gente acelera um pouco essa maratona. Não vai ser uma corrida de 100 metros, Sim. mas também não precisa ser uma maratona longa, dá para a gente acelerar sim. E nesse caso, o combustível de vocês que estão correndo, sem dúvida, é a inovação. Inovação e resiliência, eu acho que são dois combustíveis. Eu acho que inovação é parte do DNA da Kimberly-Clark. Das 8 categorias que a gente opera, a gente lançou mundialmente 5, né? A gente está aí em 1/4 da população mundial usa os nossos produtos, então a gente tem aí efetivamente esse DNA. Mas resiliência, porque como eu falei, é um processo coletivo, né? Então, onde a Uhum. gente engaja os nossos fornecedores, a gente engaja os nossos colaboradores, a gente engaja toda a nossa cadeia produtiva e a nossa cadeia aí de conexões. Então, essa maratona se torna aí mais ágil a cada espaço de tempo quando a gente tem mais gente pensando igual.
Eu tenho a informação de que 100% da matéria-prima que vocês utilizam para fazer lenços de papel, guardanapos de papel e papel higiênico já é certificada, ou seja, ela vem de um manejo ambientalmente correto e socialmente justo. Isso é maravilhoso, parabéns. Mas a minha pergunta é a seguinte: o que vocês fazem além disso para a proteção das florestas e conservação da biodiversidade? Pura verdade, a gente tem hoje dentro da nossa custódia um selo de FSC e a nossa preocupação ela acontece não só na compra de matérias-primas, mas no descarte para que a gente consiga fazer com que essa coisa circule. Então, a lógica da economia circular está tangendo os nossos produtos. Então, como eu compro e como eu descarto, né? Eu acho que o aterro zero é emblemático, né, de como é que é feito o descarte dos refugos ou dos resíduos das nossas plantas de uma forma absolutamente sustentável. Então, eu retroalimento esse sistema de uma forma absolutamente positiva. Então, não só no selo FSC que a gente tem, né, nessa trajetória de produtos da floresta, mas também como eu volto isso para o meio ambiente. E vocês têm uma meta de redução da pegada de fibras florestais naturais em 50% até 2025. De que forma vocês vão alcançar esse objetivo? A gente, como eu mencionei, a gente tem aí metas dentro dos nossos processos e dos nossos processos de inovação, não só processo produtivo, mas processo de inovação que vão tangendo tudo isso. Então, a nossa inovação nasce mais sustentável. Uma vez que ela nasce mais sustentável, eu provoco os meus fornecedores, eu provoco os nossos colaboradores a pensarem diferentes e fazerem conexões mais sustentáveis desde o nascimento do nosso produto. E aí, automaticamente, a gente consegue fazer com que essa meta se acelere. Empresas que fazem parte da cadeia de produção de vocês, muitas delas já são climate positive, ou seja, positivas no clima. Elas sequestram mais carbono do que emitem, né? Qual é a Uhum. gestão de carbono da Kimberly? Em que estágio vocês estão? A gente tem projetos extremamente grandes nesse sentido, né? Então, temos meta de carbono também associadas àquele benefício para mais de 1 bilhão de pessoas. E eu diria, se a gente aterrissasse isso para o Brasil, um dos exemplos é a nossa frota executiva na parceria com a Movida. Então, assim, isso vai dentro do nosso processo produtivo, então dentro da emissão e dentro dos processos de produção dos nossos fornecedores, mas também dentro dos nossos processos diários. Como é que a gente se associa a empresas que tenham exatamente essa mesma consciência, essa mesma meta. Outro dia aqui no CBN Brasil eu falava da pegada de carbono individual. Ah, Aplicativos que já mensuram o quanto de gases do efeito estufa você lança na atmosfera. E muitas uhum. empresas estão fazendo isso até mesmo para criarem seus programas, né, fazer um planejamento para reduzir os gases. Mas, enfim, sobre essa questão da meta de ser aterro zero, que você também mencionou agora há pouco, né? Uhum. Reaproveitar 100% dos resíduos que são gerados na produção, e aí também você evita o descarte incorreto dos detritos. Vocês Uhum. conseguiram 100% mesmo de reaproveitamento? É uma Conseguimos façanha, cem por Patrícia. cento de redução, né. Hum. A gente tem fábricas em Camaçari, tem fábricas em Suzano, e desde setembro de 2019, 100% de todos os resíduos, gerados na produção local são reaproveitados de alguma forma, né. Então, assim, a gente não tem um descarte nenhum de excedente, produtivo em aterros sanitários, né. Em Mogi das Cruzes, que é a nossa planta aqui, também próxima a São Paulo, em 2020 a gente atingiu esse marco zero. Então, nas 3 plantas que a gente tem 100%, a gente conseguiu zerar o envio de materiais excedentes para aterros. Isso faz parte, como eu falei, das nossas metas globais de sustentabilidade, e essa visão tinha sido desenhada até 2022 e o Brasil conseguiu alcançar antes do previsto. Vamos falar então também da redução do uso de plásticos. Estou me referindo ao uso do plástico virgem, que é feito à base de fósseis, esses que demoram até 500 anos para se decompor na natureza. O que é que vocês têm feito com relação à reciclagem, reaproveitamento? Quais são os projetos da Kimberly? Como a gente falou, né, a gente tem uma meta de redução de 50% do plástico até 2030, do plástico virgem vindo de fósseis, e o que a gente tem alguns projetos. Um deles, eu já citei aqui, que é o Demão para o Futuro, né, que atende um dos 7 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
da agenda da ONU, e a gente recicla já 22% de todo o plástico das nossas embalagens. A gente tem também produtos que já nasceram sustentáveis, então assim, Pura e Natural, onde eu tenho dentro de papel higiênico neve, onde são papéis higiênicos mais compactos, né? O rolo é mais apertadinho, então você tem menos plástico de embalagem. Você tem também menos, você gasta até menos carbono no transporte, que é mais leve, né? Você fica mais compacto. A gente tem 75% menos plástico na nossa linha banho, né? De rugs. Então, são algumas coisas, alguns projetos que já nasceram com essa pegada. É importante essa preocupação, né, Patrícia? Quando a gente vê hoje, por exemplo, 5 ilhas de plástico poluindo os oceanos ao redor do globo, não há grandes projetos de despoluição e eles não param de chegar aos cursos de água. Então, muito inspiradora essa iniciativa de vocês de fazer a redução do plástico. Falando de fralda, eu passei uma fase em que fralda era tudo para mim, né? Mãe de gêmeos. E aqui no Brasil cogitou-se as mães voltarem a usar a fralda de Caso pano, de por pano. causa do Uhum, impacto ambiental do plástico da fralda. Há quantas exato. anda, Patrícia, essa questão das fraldas? Até da separação da matéria orgânica e do plástico, como é que tá? Olha, essa tua questão é bastante interessante, Hum. porque existem pesquisas que dizem que o quanto você gasta de água para lavar uma fralda, de pano é maior do que o trato que você tem numa fralda descartável. Mas essa é uma preocupação bastante importante, né, e a gente já tem projetos nesse sentido. Aí você vai ter que me chamar de novo aqui para eu te contar mais novidades, que vai ser bem em breve, a gente tem novidades nesse sentido. Ai, que legal. Bem, os meus não usam mais fralda, já estão com 10 anos de idade. Uhum. Ah, o meu tem 11, então tá por aí. Agora é papel higiênico mesmo, e bastante, né. Mas Papel olha, higiênico é mais fácil ainda, né, porque é celulose pura, então é mais fácil. pois é. Agora, eu queria falar sobre a mudança que está acontecendo, não só na sua empresa, mas me parece que é uma tendência global, das fórmulas dos produtos, né? Exato. Muitas optando por fórmulas livres de fragrâncias, corantes e também parabenos, né? Uhum. Isso, na sua avaliação, já chegou para o consumidor? Na hora que ele vai escolher o produto, ele leva em consideração a composição ali dos cosméticos e outros produtos? Eu entendo que o consumidor está começando a ficar mais atento, né, a tudo que a gente chama de claims, né, que são as chamadas. Então, assim, se você tem uma chamada de que é vegano, que é zero parabeno, de que isso não é testado em animais, eu acho que tudo isso tem virado aí, tá saindo do discurso e está entrando para uma preocupação real, né. E qual é o impacto que isso tem na saúde, isso tem socialmente, isso tem ambientalmente. Então, eu entendo que existe uma ampliação da consciência desse consumidor, né, Uhum. porque não é só um claim, né, não é só uma chamada da indústria, é de fato algo que tem um impacto, né, e esse impacto está sendo, tá vindo à tona, eu acho, nas Uhum. escolhas desse consumidor. A gente nota o papel da mídia, né, da imprensa em geral, fomentando esse processo, mas eu vejo também, Patrícia, que a pandemia escancarou a realidade, né? E de É uma alguma pura verdade. maneira determina hoje o comportamento do consumidor. Todo mundo quer produtos mais saudáveis, mais em linha com a proteção ambiental, você concorda? Concordo plenamente e eu acho que também mudou talvez a nossa observação, né, então, assim, a gente tem notado algumas coisas importantes, então, nas escolhas dos produtos, então, como você, por exemplo, vê o teu filho usando fralda e coisas que você não via, eu trabalho, por exemplo, o dia inteiro, então, se eu tivesse meu filho indo para a escola de fralda, eu provavelmente não veria ele trocando de fralda, veria o que que acontece, o que que não acontece. Você está muito mais atento a que tipo de produto você compra, né, e Uhum. consome. Então essa consciência com certeza foi ampliada e você começou a inserir outros produtos dentro da tua rotina. Então a gente viu, por exemplo, produtos como o Duramax, que é um pano reutilizável, né, na limpeza, então não é um papel descartável, mas é algo que você pode, Duramax você lava na máquina de lavar ou lava na mão, se você quiser, para você reutilizar. Então é Uhum. uma ampliação dessa consciência, ao mesmo tempo é feito de celulose, que é muito mais, sustentável, né. Uhum. Então essa observação ficou realmente maior e essa interação, com os produtos ficou maior. Outra coisa que a gente percebeu foi a expansão um pouquinho mudou a dinâmica de compra, né, Sim. então o consumidor vai menos ao ponto de venda, então ele fica ainda mais atento às informações que ele recebe no e-commerce, que ele recebe online, que ele recebe através do celular dele, então
a qualidade a gente, como indústria, tem aí uma obrigação e um lugar de fala bastante importante, né, na autenticidade, na responsabilidade do conteúdo que a gente provê para que essa compra seja o mais correta e o mais ofereça de fato as informações que ele possa ter a melhor escolha, né, na hora da compra. O Então, conteúdo sustentabilidade é um chamariz dessa revolução digital que ocorreu nas empresas na pandemia, Patrícia, ou não? a- Ainda é eu acho difícil que inserir esses conceitos no plano da eu acho que o empresa? conceito, eles estão muito associados, né? Eu acho Uhum. que não dá para a gente falar. Eu acho que dentro inclusive da narrativa das nossas marcas, né? Eu acho que dividindo um pouco contigo, quando a gente fala de hugs, a gente fala, por exemplo, de desenvolvimento infantil. Eu não falo só de fralda. Então a minha narrativa ela está associada. Para eu ter um desenvolvimento infantil, eu vou ter que ter uma fralda não só que favoreça o andar do bebê, mas que seja mais sustentável para o futuro dele, né? De alguma forma. Então eu tenho uma fralda pura e natural. Quando a gente fala, por exemplo, de íntimos, que a gente fala de empoderamento feminino, né? A marca Íntimos trabalha isso. A gente fala ao mesmo tempo de pobreza menstrual e a gente fala o quê? Puxa, onde é que eu vou fazer o descarte? Como é que, dentro do meu processo produtivo, eu não vou deixar resíduo dessa produção? Então, essas coisas, para mim, estão muito conectadas, Rosana. Então, não existe hoje uma companhia séria dentro de marketing. Eu vou te falar pela Kimberly, onde os nossos valores são responsabilidade, autenticidade, cuidado e inovação, que a gente não possa, eu diria que faz parte da nossa concepção eu linkar o social e o ambiental, né? Uhum. Então, a gente tenta, na verdade, traduzir isso dentro dos nossos produtos, das nossas narrativas também. Você mencionou íntimos, que é um absorvente higiênico íntimo, né, para mulher. Exato, Eu li outro exato. dia, Patrícia, que um quarto das meninas em idade de menstruação no Brasil não tem absorvente. Elas usam Exato. pano, elas usam guardanapo, papel higiênico. Qual é a parcela de responsabilidade da indústria? Claro que políticas públicas são essenciais para mudar esse quadro, mas e o setor privado, na sua avaliação, que é um player do mercado? A minha avaliação é que sim, a gente tem uma responsabilidade muito grande, não só de fala, mas de auxílio às meninas que passam por isso. Então, dentro disso, a gente tem um projeto com a marca Íntimos associado à Plano International, que é uma ONG, onde no último ano a gente fez, além de uma doação de produtos bastante grande para 2 milhões de meninas aí, tentando auxiliar, né, nessa dinâmica, a gente também mas foram 2 milhões de absorventes, tá? Corrigindo. A gente também, dentro disso, trazer informações. Então, uma cartilha de informações junto à Plano International que traduz, né? Como é que funciona a mulher, o que acontece no corpo da mulher, como é que é o ciclo. A gente tem uma iniciativa Eu Sou um Novo Ciclo. A gente promove debate com influenciadoras e com mulheres, né, que são emblemáticas para que a gente fomente efetivamente essa conversa, né, essa conversa empática para que ela consiga entender o que acontece com ela. E, além disso, a gente ofereceu mais de 2.500 consultas médicas com um ginecologista. Então, o nosso projeto, ele é muito mais do que vender um produto, né? Sim. A gente está associado a um propósito, e é isso que move, né, as nossas marcas. Ainda repercutindo o pilar social, eu queria falar de inovação também com você, para destacar esse programa de aceleração que vocês têm, com foco no saneamento básico. Ah, Infelizmente, muito esse é um bom. problema drástico aqui no país, né? Me parece que 56% dos municípios brasileiros não têm coleta e tratamento de esgoto. Então, conta para a gente um pouco mais sobre esse projeto. Esse projeto é um projeto lindo, aí da sua marca preferida de papel higiênico, né? Chama Banheiros Mudam Vidas. Desde 2016 a gente tem esse projeto na Kimberly Clark. Em 2019 a gente buscou iniciativas de empreendedorismo social com foco nessa solução, né, dessa área de saneamento básico, e a gente chamou 10 startups para passarem por uma aceleração. Durante 5 meses, alguns mentores especializados dessas startups trabalharam em workshop, reuniões presenciais e reuniões periódicas para que a gente tivesse conversas e aprendesse sobre esse tema. Tá? Mais de 80 colaboradores voluntários de diversas áreas, né? E aí também a gente teve um voluntário anjo, né, associado a essas iniciativas. A gente conseguiu associar essas
ações e achar alguns processos e alguns projetos selecionados para que a gente tivesse um laboratório interno de conteúdo e de ações associadas a esses banheiros. A gente faz papel higiênico, mas tem alguém que faz banheiro ou que desenvolve conteúdo de saneamento básico muito melhor do que a gente. E esse foi o intuito. Essa associação com as startups é gente que tem agilidade, consciência, conteúdo para acelerar essa discussão. E foi exatamente o que a gente fez, tá? E aí a gente fez algumas inovações que a gente tem associadas ao Sense Lab, Instituto Iguá, enfim, há vários parceiros, a gente conseguiu dar mais robustez a essa iniciativa chamada Banheiros Mundo Unidos. É mais do que eu construir banheiros, que a gente já construiu alguns banheiros no passado também, está associado a essas startups que podem acelerar essa discussão e essa inclusão da pauta de saneamento básico aí dentro da nossa vida. Eu tenho tido a sorte de entrevistar mulheres incríveis no meu programa para repercutir a agenda ESG. Você é uma delas, está de parabéns. Muito E está na obrigada. alta liderança desse gigante do setor. Como é que está, então, a questão da equidade de gênero aí na Kimberly? Olha, a gente tem ótimas notícias. A gente tem mais de 40% das mulheres na liderança. Me sinto privilegiada e me sinto também na obrigação de dizer que a gente tem que empoderada, vai, como diz íntimos, de correr atrás dos nossos sonhos. Dá para ser casada, dá para ter filhos. A gente equilibra 50 pratinhos de uma vez só. Alguns vão cair, é verdade, mas alguns vão. Vai dar tudo certo. Então, eu fico bastante honrada de ter esse lugar de fala e quero aproveitar esse lugar de fala para que a gente transforme um pouquinho esse mundo, né? Precisamos transformar esse mundo. Muito bem, Patrícia, muito obrigada pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade. Boa sorte aí na empresa e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Rosana, um prazer. Eu conversei com a Patrícia Macedo, diretora de marketing da Kimberly Clark. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou no seu agregador preferido de podcast. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora Érica Paixão, nos trabalhos técnicos Priscila Gubiotti, Juliano Fonseca e na edição Rafael Furugem. Um beijo para você e até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.